Você pode se alegrar nessa noite, meu irmão. O Senhor está em nosso meio. Eu criei, por isso falei, por intermédio da fé aconteceu, e o impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos, o povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai nos calar, nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai deter a tua voz, nada vai te parar, nos parar. Esse é o dia e essa é a hora de celebrar, se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Esse é o dia de celebrar, se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Nada vai nos calar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. Você tem uma voz, irmão, canta comigo. Nada vai nos calar, nada vai nos parar. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar, se alegrar, sobrenatural. Ajuda o teu irmão aí, canta olhando pra ele, dizendo assim: esse é o dia, celebra, celebrar, se alegrar, sobrenatural, antes de acontecer. Vivemos por fé. Lucas, que a igreja cante. Esse é o dia, esse é o dia, Essa é a hora de celebrar, em fé a vitória, de se alegrar, sobrenatural, antes de acontecer. esse é o dia, Essa é a hora de celebrar, de se alegrar no sobrenatural, antes de acontecer. Nos alegramos em tua presença, Senhor. Aleluia. Nossa confiança está depositada em ti, Senhor. Aleluia. Minha confiança está em Deus, porque eu sei que Ele é fiel. Acalma a tempestade, promessas Ele fez. Sua palavra tem poder, e o seu reino buscarei. Diante do que vejo, me levas muito além. Se eu passar pelo vale, atravessando o rio, não me afogarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. Cada promessa cumprirá, nenhuma delas vai falhar, nenhuma delas falhará. Não vou me preocupar, levanto minhas mãos. Oh,
suas mãos, erga suas vozes em louvor ao Senhor, e com suas palavras diga o quão bom Ele é para você. Aleluia! Confiamos em Ti. Tu és o bom pastor, Senhor. Sempre ao meu lado, me afastam de Ti, eu nada temerei. Adiante e volta, sempre ao meu lado, sombras tentadas, me afastam de Ti, eu nada Aleluia. 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 Nossa confiança está em Ti. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho Caminho aberto pelas águas, faz romper, dizem pelo deserto. haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou. Está o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que atenta ele, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, e a estéreo faz mãe de filhos, mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper, haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele já tem, Deus já tem um caminho.
trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz que dá aquele que acalma. É esse que está contigo, o que tudo pode. Sou contigo, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper, haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele é o leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, rei dos reis, leão da tribo de Judá. Você pode declarar isso mais forte? Ele é leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia. Você pode cantar comigo que já tem? Eu já tenho. Faz muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens carregadas. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus e render graças ao Senhor por essa noite, por esse culto. O Senhor preparou essa noite e você não vai voltar para casa da mesma forma que você veio. Nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade que temos de poder desfrutar da tua presença, de poder desfrutar dessa atmosfera, Pai. Oh, Pai, eu oro por cada pessoa que está nesse lugar, Senhor. E eu declaro que eles não sairão daqui apenas informados com uma palavra, apenas animados com um louvor, mas eles sairão transformados pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, dá um amém bem alto. Glória a Deus. Pode sentar por um instante. Aproveita aí para olhar para quem está do teu lado, dá um sorriso bem grande para essa pessoa, dá boa noite para ela. Diz para essa pessoa: você está no melhor lugar que poderia estar essa noite. Deus preparou esse culto para você, mas eu quero também trazer algumas informações bem preciosas, porque no segundo culto de hoje, ao final do segundo culto da nossa quinta-feira, nós vamos ter o lançamento da música Grandioso, da Jaqueline Ramos. Então hoje, excepcionalmente, se você quiser ficar para o segundo culto, para acompanhar ao vivo com a gente o lançamento, a gente vai jogar o clipe aqui no telão. Se você não puder ficar por algum motivo, acompanha no YouTube, vai estar também em todas as plataformas, e você já pode fazer aí gratuitamente o pré-save da canção, apontando também para esse QR Code. Eu quero também dizer aos jovens e adolescentes daqui, deixa eu ver se desse lado tem alguém. Eu gostaria de falar com os nossos jovens e adolescentes, porque neste sábado nós vamos ter o nosso super culto, e o tema é Bora Empreender. Pastor, para jovem e adolescente é
é justamente para eles que a gente precisa ensinar sobre isso, porque nós cremos que é justamente no meio da igreja que vão nascer os maiores empreendedores, os maiores empresários dessa cidade, dessa região. Então você não pode ficar de fora, vem aprender a empreender com princípios cristãos. Quero te lembrar também que domingo agora é dia de batismo nas águas. Então a gente vai ter uma festa maravilhosa logo após o culto domingo pela manhã, aqui no espaço do nosso Verbo Pizzas. Também na próxima quarta, dia 27, nós temos mais um encontro do nosso culto 60 mais, com a nossa terceira idade. Então tá aí, ó, Diego vai estar ministrando. Gente, ele não é o público do 60 mais, é o preletor, tá bom? Então o Diego vai estar trazendo a palavra. Eu faço essa brincadeira porque tem gente que diz: ah, pastor, culto do 60 mais, então não é para mim. Mas eu vou te dizer, tem jovens, tem adolescentes, tem adultos que trazem seus familiares, vem com uma pessoa também, essa pessoa é alcançada, você também é alcançado pela palavra. Esses cultos têm sido uma bênção poderosa demais, e vamos ter mais uma edição, 16 horas, tá? Quarta-feira, no dia 27. A gente também ainda está com as inscrições abertas para quem quer participar do nosso musical de Natal. O musical é gratuito, tá? Esse ano vai acontecer na Concha Acústica, aqui no centro da nossa cidade. Então vai ser um espetáculo para toda a cidade, celebrando 10 anos do nosso musical. E se você quer ver o seu filho lá cantando com a gente, não fica de fora disso. Quero lembrar também que no dia 24, é nesse próximo domingo, esse domingo agora, nós vamos estar abrindo as matrículas da maior turma da história do Rema, amém? E já vamos abrir com Black Week, 30% de desconto na matrícula. Então não perca essa oportunidade, já garante a tua vaga. Você já vem desde o primeiro dia de aula com material didático em mãos, faz a matrícula com esse desconto e convida outras pessoas para também não perderem essa oportunidade aí, tá bom? Também no dia 24 temos o nosso Clube da Leitura aqui no nosso Verbo Shop às 15 horas. Você pode estar participando conosco, e a nossa ONG continua em arrecadação. Nós estamos recebendo durante esses dias, especialmente óleo. Você pode estar trazendo, mas nós recebemos alimentos, roupas no carrinho que fica aqui no nosso hall, ou também na nossa ONG aqui à minha esquerda, à esquerda do nosso Verbo Pizzas, tá bom? Eu quero também te dar a oportunidade nesse momento de poder honrar ao teu Senhor com o teu dízimo, com a tua oferta. Se você veio hoje, você trouxe o seu dízimo, ou se você deseja ofertar ao Senhor e você porventura não pegou um envelope na entrada do culto, você pode levantar a sua mão. Fica com a mão levantada até um diácono ir até você, ele vai te entregar um envelope. Mas se você quer fazer isso por meios eletrônicos, nosso Pix financeiro@verbopetrolina.com. E também, se você quer contribuir com o nosso capítulo 2, está aqui em azul claro, capítulo 2, @verbopetrolina.com é o nosso Pix. Hoje pela manhã eu estava conversando com os construtores do nosso primeiro prédio, e a gente já estava amarrando a equipe que vai estar como mestre de obras, como os pedreiros, porque em breve a gente vai estar começando a nossa construção. Nesse exato momento está rolando também uma reunião com o engenheiro que vai estar acompanhando a obra do primeiro prédio, e já nos próximos dias, acredito que menos de 20 dias, muito provavelmente já vamos dar início às obras de drenagem de solo. Então vamos começar a movimentar aquele lugar, amém? E você não pode ficar de fora. Nós tivemos nessa terça-feira o nosso segundo momento de consagração do ano com os voluntários aqui no templo. Gente, foram quase 1000 pessoas como voluntários aqui na nossa igreja. Isso porque a gente estava numa véspera de feriado. Eu sei que muita gente viajou, algumas pessoas mandaram mensagens justificando que não podiam participar, mas Deus está levantando um exército nesse lugar, amém? E nós precisamos de um espaço maior. Vamos fazer isso e vamos fazer essa construção, porque a gente tem muita gente generosa, a gente tem muita gente próspera nesse lugar.
e você sabe de quem eu estou falando aqui, amém? Então eu queria que você orasse comigo, vamos em seguida dizimar e ofertar com alegria. Pai, muito obrigado em nome de Jesus, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de com os nossos recursos, podermos dizimar e ofertar na tua casa. Eu declaro, Senhor, colheitas poderosas, a 30, a 60 e a 100 por um, sobre cada semeador, em nome de Jesus, amém. Faz isso com alegria. Estão vindo tempos de refrigério, de alegria, de regozijo, tempos de glória, de dupla honra. Estão chegando, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo riquezas se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando, estão chegando. Na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Estão chegando. Aleluia, glória a Deus. Então, gente, vamos para a palavra. Eu tenho algo no meu coração e eu quero ir direto ao ponto. Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu vou ler um texto um pouquinho extenso, então vou pedir sua atenção, vou pedir que você acompanhe comigo. Mas no capítulo 9 do livro de Atos, desde o versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, que menino bom, não é? Motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, ele estava ansioso por fazer alguma coisa, matar crente, era quase o passatempo dele. E aí a Bíblia diz, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Então, mais uma das atividades, os passatempos de quem nós conhecemos como apóstolo Paulo, pedir cartas para que ele pudesse prender quem era crente. Crente tem que ser preso, esse era o pensamento dele. E a Bíblia continua falando essa biografia, e diz no versículo 3, quando se aproximava de Damasco, de repente, diga comigo, de repente. Eu gosto de como Deus pega a história de pessoas completamente improváveis e entra de repente. Tantas pessoas que eu conheço que de repente tiveram uma intervenção da parte de Deus. Pessoas que a gente acha que precisariam de um processo, talvez de alguns anos, de muito discipulado, de muito aconselhamento. De repente, a gente vê pessoas aqui hoje conosco, pessoas até que ministram no nosso meio, que são pessoas que eram literalmente desenganadas pela família. As pessoas diziam, olha, qualquer pessoa pode ser um crente menos ele. Mas aí, de repente, aleluia, de repente Deus pega você. Aleluia, e eu quero dizer, Deus vai pegar pessoas na tua família também nesses dias. Aleluia, de repente,
Mas eu quero te dizer, esses de repente, eles só são de repente para alguns, porque há um processo por trás disso, e a gente vai estudar um pouco mais hoje sobre essas coisas. Mas a Bíblia diz, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. E abrir um parêntese aqui é muito importante, embora não seja o tema da ministração, nós percebemos que Jesus está dizendo que porque Saulo perseguia os discípulos de Jesus, Saulo estava perseguindo o próprio Jesus. Em outras palavras, quem se levanta contra você, pelo fato de você seguir ao Senhor, está na verdade se levantando contra o próprio Senhor. Aleluia, isso é muito sério. Isso fala da proteção que há sobre as nossas vidas. Mas ele diz mais aqui, ele diz: sou Jesus a quem você persegue. Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Quando eu olho para esse versículo 6, eu fico maravilhado, porque eu não sei se você concorda comigo, mas nós estamos num ambiente que crê que Jesus é o Senhor. Jesus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Amém? Agora, imagina alguém que é dono de todo o conhecimento, alguém que é onipotente, que é onipresente, alguém que literalmente não precisa da gente. Aparecer para alguém, Jesus apareceu para Paulo, ou para Saulo, se você preferir. E Jesus, aquele que pode fazer todas as coisas, ele olha para Paulo e diz: levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Pensa comigo, por que Jesus não diz logo? Se Jesus estava lá diante de Paulo, tem alguém mais qualificado, tem alguém mais preparado, tem alguém com uma oratória melhor do que a de Jesus para dizer a Paulo o que Paulo tinha que fazer? Você está em dúvida? Eu vou perguntar de novo para você. Tinha alguém que podia explicar melhor para Paulo o que Paulo tinha que fazer do que Jesus? Não. Isso também me mostra algo, no mínimo curioso. É que Deus pode fazer sem você, mas Ele prefere fazer através de você. Eu quero que você pense um pouquinho nisso. Jesus poderia simplesmente dizer tudo a Paulo, mas Ele preferiu usar uma outra pessoa para tocar a vida de Paulo. E isso me mostra aqui que não é uma questão de capacidade de Deus, é uma questão de desejo. Quando Deus quer abençoar a nossa vida, Ele nos apresenta uma pessoa. Relacionamentos são as pontes que Deus usa para nos levar ao nosso destino. Eu vou dizer mais uma vez para você pensar um pouco nisso. Deus sempre vai te abençoar através de alguém. Deus sempre vai te promover através de alguém. Deus sempre vai te ensinar algo através de alguém. Porque relacionamentos são as pontes que Deus usa para nos levar ao nosso destino. Em outras palavras, ninguém vai chegar lá sozinho. Em outras palavras, e aqui é importante a gente olhar para esse versículo e entender claramente, você precisa de mais do que Deus para amadurecer. Como assim, pastor? Deus não é suficiente? Você precisa de outros irmãos. Você precisa de outras pessoas. A Bíblia não diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu livro, para que todo aquele que ele leia não pereça, mas tenha vida eterna. Eu amo a palavra de Deus, mas cristianismo não é você pegar uma Bíblia e ficar somente sozinho em casa estudando a sua Bíblia
e viver na sua vida individual com Deus. Você só pode ter um relacionamento vertical cristão se você tiver um relacionamento horizontal cristão. Jesus disse a Paulo: vá até a cidade, onde lhe dirão o que fazer. Vamos continuar lendo a história. A Bíblia diz no versículo 7, os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Imagina aí, Paulo agora está de jejum, Paulo está estarrecido com o que aconteceu. Paulo ficou 3 dias esperando na cidade, porque Jesus tinha dito a ele: na cidade vão dizer a você o que você vai fazer. Então imagina Paulo pensando: eu não saio daqui enquanto eu não descobrir quem é essa pessoa que vai me dizer o que fazer. Aí a gente vai agora para o versículo 10. E a gente vai conhecer um segundo personagem. A Bíblia diz: havia em Damasco um discípulo. Diga comigo, discípulo. Tem algum discípulo aqui? Havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. E o Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele, para que voltasse a enxergar. Gente, eu gosto dessa forma, esse modus operandi de Deus. Porque pensa comigo, a gente pode olhar para esse contexto todo, para essa história toda, e achar que Deus é um pouquinho enrolado. Porque ele aparece para Paulo, e aí ele diz: Paulo, vá para a cidade, e você vai encontrar alguém que vai te dizer o que fazer. Aí ele aparece para alguém lá na cidade, e diz: olha, tem um rapaz chamado Saulo, que ele está aqui na cidade, na rua direita, vá lá e fale para ele isso, isso e isso. Não era mais fácil ele falar diretamente para um ou para outro? E a gente pensa que é um caso isolado. Mas aí eu lembro de uma outra história, que está nos capítulos 11, 12 de Atos, que é de um homem chamado Cornélio. E a Bíblia diz que Cornélio também fazia esmolas, fazia orações ao Senhor, quando um anjo apareceu para ele. Diga comigo, um anjo. O que é que o anjo falou para ele? O anjo disse: olha, tuas esmolas e as tuas orações subiram diante de Deus. Agora, envia homens a Jope, uma outra cidade, e manda buscar uma pessoa por nome Pedro. Porque ele vai trazer palavras, pelo meio das quais serão salvos você e toda a sua família. Eu fico imaginando Cornélio olhando para o anjo. Ô anjo, já que fez esse espetáculo aí de aparecer visivelmente para mim, por que você não me dá logo essas palavras? Por que você não prega logo isso aí? Que mensagem maravilhosa é essa? Você acha que um anjo poderia, de alguma forma, falar algo maravilhoso para ele? Sim. Mas não é mais uma vez uma questão de poder, é uma questão de querer. Eu vou dizer de novo para você, Deus ele pode fazer as coisas sem a gente, mas Ele prefere fazer através da gente. Deus não é que Ele, eu sei que a gente prega e a gente usa essa frase, Deus precisa de você, mas não é que Ele precisa de você, é que Ele quer você. Ele quer você. E o anjo diz: olha, manda chamar um homem por nome Pedro, ele vai te trazer palavras. E aí a gente vê Pedro do outro lado, você conhece a história, ele está orando, e ele tem também uma visão. Essa visão, ela incentiva Pedro a ir até Cornélio, pregar na casa de Cornélio. Você conhece o que acontece, toda a família
enquanto Pedro ainda pregava aquelas palavras, foi cheia do Espírito Santo. E não só a família, como os parentes e os amigos mais próximos de Cornélio. Sabe, eu creio que esses são dias onde o Senhor vai estar alcançando parentes. O Senhor vai estar alcançando família. Eu não sei se você está entendendo, mas se eu fosse você, eu ficava pronto para ver o seu marido, para ver a sua esposa, para ver o seu filho, para ver o seu irmão, para ver o seu primo, para ver aquele seu amigo, para ver aquele colega de trabalho, aquele colega de faculdade, entregando a sua vida ao Senhor. Só que tem uma coisa, não é Jesus quem vai pregar para ele, porque Jesus não pregou para Paulo. Nem é um anjo que vai pregar para ele, porque o anjo não pregou para a família de Cornélio. Tem que ser alguém. Tem que ser uma pessoa. E eu acho, eu nem estou falando isso por revelação aqui, que a pessoa mais próxima e a pessoa mais provável para pregar o evangelho àquele que está próximo de você, é você. Olha que revelação poderosa. Olha aí para o teu vizinho, diz isso para ele, que eu acho que ele nunca pensou nisso. Olha bem nos olhos dele e diz para ele, a pessoa mais próxima para pregar a quem está próximo de você, é você. Não, você não entendeu. Deus vai usar você para alcançar a sua família. Deus vai usar você para alcançar os seus amigos. Se eu puder dar um tema para essa noite, o tema é proximidade que transforma. Diga comigo, proximidade que transforma. E aí eu quero perguntar a você, por que você está perto das pessoas que você está perto? Você acha que é apenas uma coincidência? Ou você já entendeu que você vive por propósito? Por que você acha que você tem a oportunidade de conversar com certas pessoas? Você tem sido intencional nos seus relacionamentos? Ou no propósito desses relacionamentos? Eu quero que você preste atenção na resposta que Ananias dá ao Senhor. Eu quero que você entenda, voltando para o capítulo 9 de Atos, que é uma conversa de Ananias com o próprio Deus. A Bíblia diz o seguinte, versículo 13 do capítulo 9 de Atos. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que este homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias está ali questionando Deus. E a gente lê essa passagem e a gente diz, rapaz, que Ananias incrédulo, né? Que coração duro. O Senhor fala com ele para alcançar uma pessoa e ele não vai. Que cara duro, né? O Senhor fala com ele para ele anunciar Jesus em uma oportunidade e ele não anuncia. Que cara insensível ao Espírito Santo, né? E aí você está naquela corrida de Uber, que você escolheu no aplicativo, prefiro viajar em silêncio. E de repente alguém lá, mesmo vendo no aplicativo que você prefere viajar em silêncio, aquele motorista começa a falar como a vida dele está horrível. E aí salta um versículo no seu coração. E você, não, mas eu sou tão tímido. Não, mas deve ser coisa da minha cabeça. E aí você está fazendo exatamente o que Ananias fez. Perdendo aquela oportunidade de lançar uma semente que vai transformar a vida de alguém. Agora eu quero que você pense comigo, eu quero aproveitar essa empolgação que você está tendo ouvindo isso. Porque Ananias, em outras palavras, estava dizendo para Deus, rapaz, o cara não é gente que preste não, viu? Esse cara aí é perigoso. Eu vou pregar para esse zombador do evangelho?
Eu vou pregar para esse cara que fica fazendo piadinha nas redes sociais com a igreja? Eu vou pregar para esse cara que fez isso comigo? Esse aqui tinha ordem para prender Ananias. Esse aqui era conhecido como alguém que ia matar crentes. Agora, eu quero que você leia a história comigo, porque a Bíblia diz no versículo 15, o Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi. Quem escolheu? Então não é você que escolhe para quem você vai pregar. É Deus quem escolhe para quem você vai falar. Instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Agora, vamos ver o que aconteceu no versículo 17. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse... Você está aí com a sua Bíblia? Olha para a tela. O que é que está dizendo ali? Não, peraí. O que é que está dizendo? Irmão? Que irmão é esse? Matador de crente. Tinha um passado aí bem sombrio. E aí Ananias chega para ele. Irmão Saulo. Saulo não está vendo ainda. Mas a cena era estranha para ele. Irmão? Agora eu quero fazer uma pergunta provocadora mesmo para você. Você veio hoje para ser provocado. Você veio hoje para ser confrontado. E se Deus quer que justamente aquele que você considera seu inimigo seja aquele que você vai chamar de irmão? Não, eu vou fazer a pergunta de novo. Você está pronto para chamar de irmão aquela pessoa que você tem a impressão que quer destruir a tua vida? Eu não ouvi nenhum amém. Se eu dissesse, assim diz o Senhor, aquele que hoje quer te destruir, em breve você chamará de irmão. Você ia dizer amém? Porque a gente fica feliz quando eu estou dizendo, olha, Deus vai salvar teu marido, Deus vai salvar o teu filho, Deus vai salvar o teu irmão, Deus vai salvar aquele que está lá trabalhando com você, que te ama, mas ainda não é crente. Mas aí o Senhor está dizendo, Deus vai salvar aquela pessoa que quer passar a perna em você, aquele ladrão, aquele mentiroso, aquela pessoa que odeia você. E aí eu estou te dizendo, daqui a pouco, ele vai estar aqui no culto com você. Você vai chamar ele de irmão. E ele é um instrumento que Deus quer usar para abençoar muitas vidas. Se isso te incomoda, eu queria que você refletisse um pouco sobre o cristianismo que você está vivendo. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Agora vou fazer uma outra pergunta difícil, não precisa levantar a mão não. Qual foi a última vez que você orou pela vida de alguém que quis destruir você? Não, mas eu não estou falando aquela oração de Senhor, julga. Tua é a vingança, Senhor. Eu não estou falando aquelas frases do Antigo Testamento sobre o juízo. Não, não, não. Eu estou falando da oração de Estevão. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Qual foi a última vez? Não precisa responder para mim, não precisa responder para o seu vizinho. Que você decidiu que você ia ser uma influência de bênção para aquele que quer ser uma influência de mal para a sua vida. Aleluia. Agora eu quero que você perceba, porque eu não estou fugindo do tema que Deus colocou no meu coração. Jesus apareceu para Paulo. Quem foi que apareceu para Paulo?
Minha pergunta é: quando Paulo foi cheio do Espírito Santo? Quando Paulo começou a se transformar de fato nesse discípulo? Foi com o encontro com Jesus? Ou foi com o encontro com Ananias? Quando foi que a vida da família de Cornélio mudou? Foi quando ele viu o anjo? Ou foi quando ele esteve perto de Pedro? De longe a gente pode até impactar, mas de perto a gente transforma. A gente pode olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e por mais que a gente tenha tecnologia nos dias de hoje, nada substitui o estar perto. Nada substitui o discipulado. É por isso que nós não somos uma igreja só no templo. Nós somos uma igreja nas casas. E nós somos milhares os nossos grupos de conexão. Sabe, se você está nessa igreja e você somente vem, você assiste um culto, que legal, que bênção, receba uma palavra maravilhosa. A palavra pode impactar você, assim. Mas transformação só acontece de perto. Quando você está participando de um grupo, quando você está não somente sendo transformado, mas você está transformando alguém. Quando Paulo escreveu, tanto para Tito, quanto para Timóteo, ele dizia: vocês têm seguido de perto a minha doutrina, o meu procedimento. Diga comigo, seguir de perto. A Bíblia diz em Tiago, eu quero que você vá lá comigo, carta de Tiago, no capítulo 5 e versículo 16. Abre comigo em Tiago, no capítulo 5 e versículo 16. Estar perto é incômodo. Estar perto não é muitas vezes confortável, mas vai transformar as nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 17, pode continuar em Tiago, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia a outro homem. Como é que um homem afia a outro homem? Como é que um homem transforma a outro homem? Como o ferro afia o ferro. Você já viu o ferro ser afiado à distância? Você já viu alguém amolar uma faca à distância? Não, tem que estar perto. Tem que estar bem perto. E tem mais, quando a gente está amolando uma faca, acontecem algumas coisas. Primeiro, sai faísca. Não, pastor, mas essa coisa de proximidade. A última vez que eu fiquei próximo de alguém, eu me machuquei. A última vez que eu fiquei próximo de pessoas, eu tive problemas. É porque problema só dá onde tem gente. E onde tem muita gente, vai ter muito problema. Como o ferro afia o ferro, sai faísca, faz barulho, cria atrito. Mas quando aquilo termina, você está melhor. Você está transformado. Você está aperfeiçoado. Deixa eu te dizer uma coisa. Relacionamentos não criam problemas. Relacionamentos expõem problemas que já existem. A gente às vezes conversa com algum casal, recém-casado, e aí eles chegam dizendo: olha, não, a gente está brigando muito por isso. Essa esposa, ela fala isso, está criando esses problemas. Na verdade, antes ele vivia os problemas só com ele, em casa, não tinha ninguém para reclamar. Agora tem alguém que está vendo os problemas. O relacionamento, ele não criou o problema, ele só está revelando um problema que sempre existiu. Só que bons relacionamentos não apenas expõem os problemas, eles resolvem os problemas. A proposta de igreja não é que a gente faça frequentadores, é que a gente faça discípulos. Aleluia, é por isso que a gente se encontra nas casas, é por isso que a gente deve viver em comunhão, é por isso que esse lugar aqui não é só um centro de eventos, para a gente se reunir aqui e depois acaba o culto. Tem gente que nem consegue esperar um momento de uma consideração final no culto, ele já está saindo, porque ele não quer falar muito com as pessoas, ele não quer muito contato, ele não quer muita proximidade.
A gente vive uma era onde as pessoas, elas têm muitos contatos, mas tem pouca profundidade. Você pode ter 1000 amigos no Facebook. Facebook, né, gente? Eu acho que eu voltei há alguns anos aqui. Você pode ter 5.000 contatos no TikTok. Fiquei mais jovem agora. Mas qual é a profundidade que você tem com essas pessoas? Qual é o tipo de relacionamento que você tem com essas pessoas? Vamos lá em Tiago, eu não esqueci. Tiago no capítulo 5 e versículo 16. A Bíblia diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Olha que interessante. Como assim confessar os pecados uns aos outros? Pensei que era para confessar a Deus. Só que, quando a gente confessa os pecados ao Senhor, a gente recebe perdão. Mas quando a gente confessa os pecados a outra pessoa, a gente recebe cura. Confesse os pecados uns aos outros para serdes curados. Por que a gente não quer confessar um pecado para alguém? Esse é um dos motivos de a gente não querer a proximidade. É porque proximidade traz vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela é um dos inimigos da proximidade. A gente não quer ser vulnerável. Então, assim, no Instagram é mais fácil, a gente posta que está tudo bem. Está todo mundo superficial mesmo, ninguém vai investigar. Ninguém tem profundidade suficiente para olhar através daquele filtro e daquele sorriso que você postou lá na foto, para olhar dentro dos seus olhos e para dizer, você está sorrindo, mas não está bem. Você precisa se abrir com alguém. Sabe, eu ouvi um grande homem de Deus falar uma vez que aquele que confessa fraqueza a alguém, não vai precisar confessar fracasso. É melhor você confessar tentação a alguém, do que você precisar reconhecer pecado diante de muita gente. Mas a gente prefere se fechar em nós mesmos. Eu poderia dar aqui, e até poderia mudar o tema dessa mensagem, e colocar aqui, inimigos da proximidade. Porque a vulnerabilidade é um desses inimigos. Mas cura e transformação na nossa vida só acontece quando a gente se aproxima o suficiente ao ponto de se tornar real. Tem gente que vem para a igreja, mas você vem para a igreja na quinta, você vem para a igreja no domingo, mas você não quer servir nos ministérios da igreja não, porque aí vão me ver nos bastidores, vão ver quem eu sou. Não, não quero estar nos grupos de conexão não, eu vou ter intimidade com pessoas. E aí a gente fica num cristianismo superficial, de frequentador, como se ele estivesse frequentando um shopping, está frequentando uma academia e está frequentando aquela igreja ali, que eu gosto, está perto de casa, tem um ambiente legal. Mas sabe, o Senhor está chamando pessoas para viverem uma vida vulnerável esses dias. Aleluia. Ah, mas vão descobrir que eu não sou perfeito. Eu já sei. Eu também não sou. Ah, mas eu vou ver que as pessoas não são perfeitas. Eu já vou dizer para você, essa igreja não é perfeita. A liderança dessa igreja não é perfeita. As pessoas dessa igreja não são perfeitas. E se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, senão você estraga tudo. Porque você não é perfeito também. Amém. Um outro inimigo da proximidade é a superficialidade. Porque a gente quer, mais uma vez, uma coisa superficial. É mais fácil, eu não quero ninguém me corrigindo, eu não quero ninguém apontando nada na minha vida. Eu prefiro parecer que está tudo bem, eu prefiro parecer que eu sou perfeito. Um outro inimigo da proximidade é o orgulho. E a cada palavra eu percebo você mais animado com o que a gente está falando aqui. Diga comigo, orgulho. O orgulho, ele vai criando barreiras na gente. Ele vai impedindo a gente
de reconhecer que nós precisamos de outros e que nós podemos e devemos aprender com outras pessoas. Tem gente que passa anos na igreja com um pecado, e quando você vai ver a raiz e ele nunca ter mudado aquele comportamento, normalmente a principal raiz é orgulho. E quanto mais tempo você passa com aquele pecado, agora você começa a ficar com o pensamento, mas e se eu disser agora que eu faço isso há tanto tempo? As pessoas vão dizer, por que não falou antes? E aí vai virando uma bola de neve. O orgulho ele vai sempre gerando mais orgulho, e mais orgulho, e mais orgulho, até que um dia você é abatido pelas circunstâncias. E você vai ter que reconhecer, não para pessoas que te amam, não para pessoas que querem cuidar de você, que querem te aconselhar, mas você vai ter que expor isso para pessoas que querem zombar de você, para pessoas que querem te destruir. Mas a igreja, ela deve ser um ambiente acolhedor, para quando você ouvir que alguém está fraco, você não terminar de matar aquela pessoa, mas você levantar aquela pessoa. Aleluia, aleluia. Volta lá para Tiago no capítulo 5. Tiago capítulo 5, a gente leu um versículo, mas eu quero ler a continuação daquele pensamento. Tiago no capítulo 5, no versículo 16 diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E aí ele diz no versículo 19: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Eu declaro que essa vai ser uma temporada para trazer de volta. Eu percebo uma estação nessa igreja. Eu não estou apenas trazendo uma pregação, mas uma palavra profética para esses dias. São dias de trazer de volta. São dias onde nós vamos ver filhos pródigos voltando a casa. Mas não vão ser anjos que vão aparecer para eles apenas. Eles não vão ter apenas uma visão de Jesus, uma visão de Deus. Vai ser alguém que vai até a rua direita e vai dizer: irmão, eu vim orar por você, para que você restaure a vista, para que você veja mais uma vez o plano de Deus para a tua vida. Ah, mas você não sabe por que eu me afastei. Eu sei. Tem um outro inimigo da proximidade: falta de perdão. Falta de perdão. Mágoas não resolvidas destroem essa ponte da proximidade, essa ponte do relacionamento. E a ponte do relacionamento, normalmente é o caminho que Deus nos usa para nos levar ao nosso destino. Em outras palavras, a falta de perdão, ela vai impedir você de chegar a você, de trazer você ao seu destino. Falta de perdão. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 12. Vamos ler. Abra comigo em Hebreus 12. Aleluia. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Se a Bíblia está dizendo que é para eu me esforçar para viver em paz, isso quer dizer que a paz não vem espontaneamente. Você concorda comigo? Eu tenho que fazer alguma força. Eu tenho que fazer força para estar com paz com todos. Por quê? Porque às vezes tem um irmão que faz uma ou outra coisinha que talvez dificulte a chance de eu viver em paz com ele. Como eu costumo dizer, tem alguns irmãos que parece até que foram enviados por Deus para desenvolver o nosso domínio próprio.
E tem pessoas que na verdade chegam a ser uma pós-graduação para a nossa vida nos frutos do Espírito. Mas ainda assim, é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Ainda assim é melhor estarmos juntos, é melhor estarmos próximos, porque o poder da igreja se demonstra na unidade. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. Como eu costumo dizer, ninguém aqui é mais inteligente do que todo mundo junto. Ninguém é mais forte do que todo mundo junto. Ninguém é mais ungido do que todo mundo junto. Aleluia. Mas Hebreus diz, vamos nos esforçar para manter a paz. Por quê? Porque manter confusão não precisa de muito esforço, não. Isso é até uma lei natural, né? A lei da entropia. Quem já ouviu falar nessa lei? Igreja também é cultura. A lei da entropia diz que as coisas tendem naturalmente para a desordem. É uma lei da física. Em outras palavras, o seu cadastro nunca se amarra sozinho. Ele se desamarra. Seu quarto nunca se arruma sozinho. Ele se desarruma. E a unidade na igreja nunca se constrói sozinha. Sozinha ela vai se desconstruir. A gente tem que aplicar um esforço. Esforcem-se para viver em paz com todos. E procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eu busco santidade? Sozinho é mais difícil. Sozinho é mais difícil. É por isso que a Bíblia diz: confessem os pecados uns aos outros para serem curados. Sabia que quando uma pessoa, por exemplo, é viciada em pornografia, só o fato de ela confessar para uma outra pessoa madura, isso aí é ciência, não é nem só Bíblia, já diminui significativamente a chance dessa pessoa continuar dependente. Isso é verdade no alcoolismo, isso é verdade na dependência com drogas, todo mundo sabe disso. Enquanto você diz, não, viciado? Eu bebo todo dia, nunca me viciei. Aí um dia você reconhece para alguém, não, eu sou dependente. O processo de cura fica infinitamente mais fácil. Porque agora você tem alguém para acompanhar você. Santidade e comunhão andam ligadas. É por isso que Paulo escreveu a Timóteo dizendo: foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a paz, o amor, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Qual é o segredo em você fugir dos desejos da mocidade? Com os que. Porque dificilmente você vai fazer a coisa errada com as pessoas certas. Assim como também é muito difícil você fazer a coisa certa com as pessoas erradas. Mas vamos continuar aqui. A Bíblia diz no versículo 15: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Como é que eu deixo de experimentar a graça de Deus? Ele diz: fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Amargura, falta de perdão, perturba você, contamina outras pessoas, faz com que você se afaste da comunhão e por último se afaste da santidade. E o assunto está totalmente conectado, porque ele diz em seguida: vigiem para que ninguém seja imoral ou profano. A gente já chegou em ser profano, mas onde é que começa? Em não se esforçar para viver em paz com todos, em não estar em comunhão. O Senhor quer a igreja perto. O Senhor quer você próximo de pessoas pelo seu bem, mas também pelo bem de outros. Mas o Senhor também quer você próximo dEle. Queria que você ficasse de pé. Eu quero encerrar essa mensagem com uma passagem muito importante, lá em Marcos, no capítulo 3. Marcos, capítulo 3 e versículo 13.
fala do momento em que Jesus está chamando os seus apóstolos. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. A Bíblia diz, Marcos capítulo 3 e versículo 13 na NVI. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Aleluia. Eu digo isso constantemente. Se você não lembra é porque não está perto o suficiente da gente. Cristianismo não é ensinamento. Cristianismo é relacionamento. Jesus chamou para quê? Ele não chamou só para fazer. A gente estava, como eu disse, com quase 1000 voluntários. E a gente tem mais de 1000 voluntários. Nem todos estavam presentes. Mas Jesus não chamou você, antes de qualquer coisa, para você servir. Para você atuar nos ministérios da igreja, para você evangelizar. Não, não, não. O primeiro mandamento de Jesus não foi o ide. O primeiro mandamento de Jesus foi o vinde. Ele não chamou você para fazer, mais do que Ele chamou você para estar. Estar perto. A Bíblia continua dizendo, escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com Ele. O Senhor está nos chamando para estar com Ele. Eu estou falando hoje de proximidade entre os irmãos, mas nós estamos falando também de proximidade com o Senhor. Proximidade em oração, proximidade em comunhão com o Senhor. Quanto mais você está perto do Senhor, mais você quer estar perto de pessoas, porque você entende como o Senhor ama pessoas. E eu quero fazer um convite, talvez para alguém que esteja aqui. Você até pode dizer, eu amo a Deus, eu amo o Senhor. Se você não amasse, você não estaria numa igreja hoje, num culto. Mas talvez você nunca tenha reconhecido publicamente Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E se você nunca fez isso, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje você entendeu essa proximidade que transforma, eu quero te chamar para perto hoje. Eu quero te chamar para ser um discípulo. Eu quero te chamar a ser um seguidor de Jesus. E eu quero te chamar a fazer essa confissão pública de Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Se você nunca fez isso e precisa fazer isso agora, eu queria orar com você e eu queria que onde você está, você só levantasse a mão bem alto e nós vamos fazer essa oração. Tem alguém aqui que quer estar mais perto do Senhor, seja na galeria, seja em alguma sessão aqui embaixo? Só levanta a tua mão, nós vamos orar juntos. Ah, pastor, mas eu estou com medo, mas eu estou com vergonha. Vence agora o medo, vence a vergonha. A pessoa mais importante na tua vida é Jesus Cristo. Eu sei que tem pessoas, eu não vou insistir, mas eu quero te convidar, porque eu sei a importância desse convite que eu estou fazendo. Esse convite, ele não mudou só a vida de Paulo, ou a vida de Cornélio, mudou a minha vida, mudou a vida de tanta gente que está aqui, e pode mudar a sua vida também hoje. Então eu vou perguntar mais uma vez, tem alguém aqui nesse lugar, que deseja pela primeira vez, confessar Jesus publicamente como Senhor, dizer sim a Jesus Cristo, ou talvez voltar para os caminhos do Senhor? Levante sua mão, nós vamos orar juntos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Primeira pessoa sendo trazida para perto. Onde está a segunda pessoa? Talvez você estava dizendo, não, eu vou sozinho. Agora você já não vem sozinho. Você pode se somar a ela.
Onde está a segunda pessoa que vai dizer sim a Jesus hoje? Que vai decidir seguir de perto? Que não vai só frequentar a igreja, mas vai ter proximidade com o Senhor Jesus. Tem mais alguém nesse lugar? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que tem pessoas. Aleluia. 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 Duas pessoas. Onde está a terceira pessoa? Não deixe o orgulho prender você aí nessa cadeira. Não deixe a superficialidade prender você aí nessa cadeira. Não deixe a mágoa, a falta de perdão deixar você preso aí na cadeira. Sabe, tem gente que diz: ah, não, eu não quero mais Jesus. Pessoas me feriram na igreja. Estou chamando você para seguir essas pessoas que feriram você, não. Estou chamando você para seguir a Jesus Cristo e liberar perdão sobre quem feriu você. Talvez você já teve alguma experiência com o Senhor, e aí você diz: minha experiência não foi boa. Eu posso te dizer, aleluia, aleluia. Pode não ter sido boa com alguma pessoa, mas nunca diga que não foi boa com o Senhor, porque Ele ama incondicionalmente. Talvez você possa pensar: pastor, você não sabe como é que é a minha vida. Se você soubesse, você nem me chamava aqui à frente. Se eu soubesse, aí é que eu chamava mais. Pastor, quando eu mudar isso, não. Você vem e aí você muda. Então eu quero te dar uma última oportunidade essa noite. Se você está aqui, você sabe que é você. Não é por insistência, mas você sabe que Deus está falando com você. Se você quer dar esse sim hoje a Jesus, eu quero dizer a você essa noite pela última vez: levante a sua mão, saia de onde você está agora e venha dizer sim ao Senhor Jesus Cristo. Deixe Ele transformar a tua vida. Não ache que você vai mudar sozinho. Você precisa de Jesus para mudar o que precisa ser mudado. Mais alguém aqui? Aleluia. Então estenda as suas mãos na vida dessas pessoas. Você que veio aqui à frente, feche os teus olhos. Repete essa oração comigo. Diz comigo: Senhor Jesus, eu acredito que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados e que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E eu te recebo hoje como meu Senhor, como meu Salvador. E eu decido te seguir de perto todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode celebrar ao Senhor pela vida deles. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Suba
graças nós te damos, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, sempre nos aponta, Pai, o caminho seguro. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por entendimento, Pai, que chegou ao nosso coração, Senhor, e nós somos, Pai, protegidos, nós somos mantidos em lugar de frutificação. Por causa da tua palavra, eu te rendo graças, Senhor, por essa noite poderosa, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia. Você senta só um instante, eu tenho 2, 3 avisos para te dar. O primeiro é que essa palavra pode continuar fervendo no teu coração através de uma boa leitura. E uma indicação que eu quero te fazer hoje é essa aqui. Relacionamentos importam. Lições de Paulo e das pessoas que impactaram sua vida, do Tony Cook. Vai te abençoar demais. Um outro livro que você quer aprender a lidar com amigos, familiares, pessoas no teu trabalho. Esse livro vai ensinar sobre relacionamentos construídos para durar. Como construir relacionamentos fortes e duradouros com Deus, famílias e amigos. Esse livro me impactou quando eu li a primeira vez e vai te abençoar demais. E um livro que é um clássico, meu Deus, todo mundo tem que ler. Amor, o caminho para a vitória. Meu Deus, esse livro vai abrir a tua mentalidade e você vai se descobrir um lugar que você precisa sair rápido. Deus vai te mostrar qual é o plano dele para a tua vida. Esse livro vai te abençoar demais. Amém? Glória a Deus. Aqui à minha esquerda nós temos o Verbo Pizzas e Burgers. Se você quiser ir lá fazer um bom lanche, uma boa comida, você pode ir lá que vai ter um pessoal bom te esperando. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Dá um tchauzinho. Cadê? Tem um monte de gente que eu sei. Ali. Lá em cima tem. Então, a gente preparou uma sala com um lanche bem gostoso. É a nossa forma de dizer que você é muito bem-vindo. É uma experiência bem rápida, mas é muito prazerosa, vai valer a pena. A nossa equipe está aqui nos corredores, dando um tchauzinho para você. Cadê você? Se você veio com alguém da igreja, pode ficar de pé. Eles vão te acompanhar, é bem rapidinho, mas você vai ser acolhido e bem recebido pela nossa casa. Amém? Os horários do nosso culto são às quintas, às 19 e às 20h30. E aos domingos, às 10, 16, 18 e 20 horas. Fica de pé que eu quero orar com você. O pessoal do Centro de Cura vai estar aqui à minha esquerda. Se você precisa de oração por cura, eles vão estar te recebendo. Pai, muito obrigado por esse culto poderoso. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E obrigado, Pai, porque você nos trouxe até esse lugar para sermos instruídos e levados a um lugar de segurança. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e eu declaro uma semana poderosa em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor e até o próximo culto.